Muito boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, seja lá qual for o horário que você estiver acompanhando essa live, muito especial hoje à noite. Como diria o nosso entrevistado, fiquem firmes. Olha só, feliz de parabéns, você foi a primeira, seguido diretamente do Renê ali de Balneário. Como diria outro, ho, 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 tô na paz do Senhor. Daqui a pouco estaremos juntos aí, conversando e falando. Hoje a história, ou o trecho da história, é com o pregador Luo. Olha só, aqui também, Dona Kíria. Dona Kíria entrou aqui também. Guarda aí o meu, viu, Kíria? O pessoal está acompanhando na igreja, gente, ali na cantina. Vão ver aqui daqui a pouco, pregador Luo. Vamos falar um pouquinho dessa história hoje, passando pelo rap e, na verdade, por muitas outras coisas, todo um cenário. Então, fico aí, a turma chegando, fiquem à vontade, porque com certeza história não vai faltar hoje. Uma semana especial. Ontem eu estava com o Paulo César aqui do Logos, então muita história legal. Que maldade, hein, querido? Vou sair da live com fome, guarda aí, por favor. Olha só, aqui a Nathalie já entrando, minha esposa já disse que é creme, viu, querida? Pode guardar aí para nós. Estamos aqui em cima aguardando pregador Lu. Vou mandar o salve para Nathalie, olha só a turma aqui entrando. Nathalie, pode deixar que eu vou mandar. Meu pai, hein? Pai curtindo rap. Eu lembro da época que minha mãe ficava brava, ela tá acompanhando aí, e a mãe não gostava que a gente escutava rap não, viu? Então tá aqui, ó, acompanhando, pronto. Eis que o nosso convidado chegou, sem mais delongas, vou convidá-lo e vamos começar aqui a nossa conversa, a nossa viagem pela história. Convidado também. Então vão aí se acomodando, que tem muita história para ouvir hoje. Vamos aqui. Salve! Boa noite, Lu! Paz do Senhor, meu irmão. Boa noite para você e todo mundo que está conosco aí. Uma alegria estar junto. Demorou, mas chegou. Pois é, demorou, mas chegou. Uma grande alegria poder conversar com você aqui essa noite. E falando muito de história, né? Tem a turma aqui, ó. Deixa eu já começar cumprindo o dever de casa. A Nathalie está aqui acompanhando com o filho dela, e eu sei que vocês têm um contato, ela passou aí por uma situação bem difícil agora, e já vou fazer para não esquecer. Então manda aí o salve para a Nathalie e para o filhão dela aí, para que eu não esqueça no decorrer da conversa. Nathalie, um grande beijo para você, você é uma guerreira, parabéns aí atrasado pelo Dia dos Professores, se houverem mais professores aqui conosco na live, fica aqui o meu respeito, minha admiração, minha homenagem a vocês. Para o seu filhão também, Nathalie passou um momento muito difícil, perdeu o marido no meio dessa pandemia. Converso sempre com ela, ainda não, já conheço pessoalmente, mas mais de encontrar e tal, mas agora falo sempre e tentei de alguma maneira ser ombro, né, apoio para ela e para o filho dela nesse momento tão difícil. E deixo aqui minha gratidão, meu carinho e meus votos de que eles consigam, como já estão fazendo, né, seguir adiante e viverem o que Deus ainda tem preparado para eles aqui. Muito bom. Ó, tem muita gente entrando, Lu, mas eu já vi aqui que a Jerusa e o Fábio estão na área aqui também, estão acompanhando. Muita gente bacana. Cara, aqui. Acabei de ver o nome da Jerusa. Você falou, apareceu o nome dela aqui. A Jerusa e o Fábio, né? O Fábio tem um filho dele também, que é o Fábio Filho, que também é um cara sensacional. Fiz uma live com ele recentemente. Jerusa aí da família Liache, que são pessoas que eu tenho um grande amor, uma grande admiração. Nessa pandemia perdi um grande irmão também, que foi o Gesiel Liache, nos deixou aí. A gente vai falar sobre eles, né? Porque eles fazem parte dessa história. Bem dizer, eu tenho minhas inspirações, meus exemplos, né, na música cristã, e com certeza eles, a família Liache, né, estão entre os maiores exemplos que eu tenho dentro da minha caminhada cristã. Muito bom. Então, Lu, vamos lá começar essa história. Eu queria que você contasse pra gente como é que a música surgiu na sua vida, como é que ela cruzou com o Evangelho. Meu irmão, deixa eu só arrumar minha câmera aqui. Opa, tranquilo. Aí. Cara, a música ela surgiu na minha vida muito cedo. Eu acho que
antes da gente entender ou relacionar o que a gente está escutando, né, no útero das nossas mães, a gente já está escutando uma música, pelo menos um ritmo ali, tu, 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 o tempo todo. Então já vem, o rap já vem daí, meu irmão. Quer queira, quer não, a pancada do rap, do samba já vem desse palpitar do coração. Então, muitas das coisas também a gente escuta quando a gente está no útero, né, cara, sendo gestado ali, né? Então, eu acho que o que minha mãe escutava, e ela escutava muita coisa por conta do meu pai, de ser um cara eclético, era um DJ amador, não de bares, de sair, mas por ter isso como um hobby, como um momento de prazer no meio do lazer, né? Ele fazia festinha, a gente morava num cortiço, mais quatro, não, cinco, seis casas, acho mais até, e juntava todo mundo às mesas no final de semana, punha as mesas para fora, juntava uma do lado da outra, um churrasquinho, tinha cervejinha também, tinha a pinguinha deles lá, e tinha bingo. Mas a onda do meu pai nem era tanto jogar, era ficar tocando as músicas ali Uhum. para animar essas reuniões de família. E eu ouvia de tudo ali, cara, eu ouvia de tudo, desde o sertanejo, porque minha mãe é sul-mato-grossense e o meu pai é carioca. Então, da parte da minha mãe veio mais a música sertaneja, raiz mesmo, aquela coisa que a gente já não ouve mais, infelizmente, né? Já usam o rótulo de sertanejo, mas de sertanejo mesmo já não tem mais nada. E do meu pai veio aquela coisa mais do morro, do samba, da black music, que era uma coisa que estava chegando no Brasil ali nos anos 70, né? Tomando corpo. E eu comecei ali, cara, escutando James Brown, escutando Queen Again, escutando Gap Band. Eu me lembro que ele tocava todas essas coisas, Michael Jackson, Jackson's Five, mas também às vezes rolava um Luiz Gonzaga, sem preconceito nenhum, pelo contrário, tenho uma grande alegria de ter sido apresentado a esse leque, né, que a gente tem musical na cena brasileira. E isso me fez um cara eclético também na hora de compor, na hora de, não só de compor, mas de tentar dialogar, de entender a vida, de me relacionar. E aí, mais precisamente, de fato, a música gospel entra na minha vida no final de 93, Hum. quando eu venho a me converter. Eu comecei a me envolver com hip hop em 1988. Então eu tenho aí 30 e poucos anos de carreira, quase 32 anos, mas a contar mesmo do momento que eu assumi que eu queria ser isso e me entendi, foi desde como finalzinho de 89, né? Quando eu comecei a sair, para as festinhas, cantar aqui e ali. Obviamente não era o nome Pregador Lu, eu vinha a ser o Pregador Lu em 96, né? Adotei essa alcunha em vez de usar o, a, o MC, eu preferi usar o pregador, não tanto por um contexto religioso, mas por acreditar nas minhas convicções ao ponto de pregá-las. E, obviamente, minhas convicções passam, residem, se alimentam do cristianismo. Então, linkou uma coisa com a outra. Você é de que região de São Paulo? É de São Paulo, não é? Que você cresceu? Sou de São Paulo, cara. Sou de São Paulo, sou da Zona Sul de São Paulo, nascido e criado na Zona Sul de São Paulo. Todas as minhas melhores lembranças da minha infância e da minha pré-adolescência são nos bairros da Zona Sul, desde a Vila Moraes, Água Funda, Brasilina, Campanário, Diadema, Jardim Clímax, Savério, Heliópolis, todos os lugares por onde eu fui andando no começo das minhas andanças, e depois aí fui pro mundo, né, cara, por conta do Uhum. rap, ainda Sim. mais por conta do rap cristão, do rap, vamos chamar de gospel. Eu fui para vários lugares, mas antes disso eu tive uma história no rap, né? Tive uma passagem pelo rap, vamos dizer assim, secular. Uhum. Sinceramente, eu não gosto de fazer essa distinção. Eu acho Certo. que todos nós vivemos no mesmo mundo, mas temos opções de vidas e fazemos escolhas diferentes, tanto nas nossas escolhas pessoais, na nossa mente, quanto nas nossas atitudes. Eu acho que isso que determina o que a gente é ou não é aos olhos de Deus. Porque
Cara, aos olhos da sociedade, hoje em dia está muito difícil distinguir quem é quem. Houve um tempo em que os crentes eram reconhecidos, né, e muito respeitados até, por serem pessoas que não se envolviam em polêmicas, que colocavam suas Bíblias embaixo dos braços e iam para a igreja naquele determinado horário com seus filhinhos, todos muito bem arrumados, bem trajados, né? Eram sinônimos, e ainda são, muitos ainda são. Isso se transfere para muitos. Eu acredito que eu posso falar isso de você, dos seus pais que estão aí acompanhando a live. Eu acredito que eu posso dar esse testemunho sobre minha vida também. Mas, então, nessa época, cara, eu me lembro que não é que eu zombava, eu nunca zombei de nada nem de ninguém, mas houve um momento da minha vida em que eu talvez não respeitasse como deveria. Não desrespeitava, mas não dava o devido respeito para o cristianismo, né? E em um determinado momento, tudo isso mudou. O cristianismo entra na minha vida através de um amigo meu chamado Carlos Sen Yuji, um mestiço de japonês com cearense, que também morava na Zona Sul, ali mais precisamente, acho que na Vila Joaniza. Nas nossas caminhadas e vivências aí com o rap, a gente se conheceu em 93. E a partir daí a gente iniciou uma amizade. Eu já tinha tido ah, alguns contatos com o cristianismo. Primeiro em casa, por conta do catolicismo dos meus pais, que não eram Uhum. praticantes. Depois, por adquirir uma enciclopédia Barça, Nossa, que, que veio alguns clássicos da literatura mundial brasileira, Dom Casmurro, a Volta ao Mundo, que mais? Cara, veio algumas coisas e eu li isso tudo, e veio uma Bíblia também. E eu li tudo isso com 8 anos, 9 anos, tá ligado? Veio uma Bíblia desse tamanho, assim, tinha uma foto do Papa. Eu sempre conto, eu gosto de contar porque faz parte, a gente tá falando da história, claro. e eu Sim. acho que isso é parte da história, né? Como eu faço parte da história, acho que a minha história individual também soma. E aí eu fui tendo os primeiros contatos com a literatura propriamente dita cristã, que é a Bíblia, né? A fonte de tudo. E tinha muita gravura, tinha os livros, né? Que são considerados livros, não sei se apócrifos, mas são livros que aceitos pela Igreja Católica e não pelo Sim, movimento protestante. Li esses livros também, li a Bíblia toda, não entendi muita coisa, também. porque eu acho que ela era numa linguagem Almeida lá de trás, entendeu? Ou nem era Almeida, era alguma coisa assim. E é, isso foi um contato, assim, isso me chocou muito. Eu gostava das gravuras, ficava apreciando, ela era toda dourada na capa. Aí, passado isso, minha mãe foi algumas vezes na igreja católica, depois não ia mais, mas mandava eu ir, me dava um dinheirinho para pôr na cesta, às vezes eu não punha dinheiro nenhum, ia jogar fliperama com dinheiro, né? E depois disso, cara, eu me lembro que, por conta do rap, eu conheci o islamismo. Por conta de Malcolm X, eu conheci o islamismo. Havia uma mesquita, ainda existe, aqui na Zona Sul. Hoje eu moro mais perto de Interlagos, né? Então tem uma mesquita ali na Vila, não é Santa Catarina. Bom, enfim, daqui a pouco eu lembro. Cheguei Uhum. algumas vezes, né? Tive um contato maior para entender, mas não fui um praticante. Não pode dizer, eu fui aspirante a muçulmano. Não, fui um curioso. Após isso, tive alguns contatos com religiões de matriz africana, mais precisamente o candomblé. Também não fui um participante ativo, mas por conta do rap ter essa ligação com a África e com as origens, isso é muito presente. Muitos rappers famosos no Brasil professam suas religiões de Sim. matrizes africanas. Recentemente, eu tive a honra de receber um vídeo do Taíde, né, um pioneiro. Acho que a minha maior influência no rap foi o Taíde, continua sendo, onde ele, por conta desses 30 anos, ele fala das nossas experiências, e ele cita uma coisa muito legal, que ele fala, poxa, você mesmo se tornando evangélico, porque quando ele me conheceu não era evangélico, a gente teve até uma discussão besta e feia por coisas banais, mas depois ele fala, poxa, quando eu conheci ele,
anos depois dessa discussão, isso foi em 91, acredito eu, e aí a gente veio se encontrar outras vezes, mas para e conversar só em 96, acredito. E aí o Taíde, nesse vídeo, ele fala, poxa, mesmo antes quando eu conheci, e depois, quando ele se tornou evangélico, ele sempre me respeitou, o Lu, no caso, falando de mim. Mesmo eu sendo de religião afro-brasileira, a gente gravou junto, a gente convergiu onde a gente pôde convergir, e onde a gente não pôde convergir, a gente colocou o amor e o respeito no lugar, e nossa amizade segue aí firme, sei lá, quase 30 anos já. Show de bola. Quando você entra, que você diz que o evangelho, então você tem uma experiência com o Senhor, e você já tinha essa vivência no rap. Como foi o teu encontro com a musicalidade cristã dentro de um contexto de igreja? De cara você já entendeu que era necessário, que faltava essa linguagem do rap? Você também se tornou eclético dentro da musicalidade cristã? Como é que isso aconteceu? Cara, os meus primeiros contatos com a música cristã, que nem era chamada de gospel, se deram nos anos 80. Porque eu tenho uma tia casada, né? Essa minha tia é irmã da minha mãe, e o meu tio, no caso casado com essa minha tia, era crente. A gente nem fala cristão, não, era crente, Crente, e é isso aí. crente. E ele ouvia algumas coisas, e eu tive a oportunidade de ouvir na casa dele, em algumas idas, porque eu costumava passar muitos finais de semana, férias com eles na zona leste de São Paulo, na cidade, não, cidade Tiradentes não, em Itaquera, Coab 2. E ele tinha alguns vinis, né? E ali foi a primeira vez que eu escutei Ademar de Campos, foi a primeira vez que eu escutei Atos, foi a primeira vez que eu escutei Osés de Paula, foi a primeira vez que eu escutei, cara, não me lembro mais nomes, assim, Kadosh, né? Então, não sei se Kadosh eu cheguei a escutar lá, se era dessa época, mas eu lembro que vinha conhecer Kadosh. Quem não conhece Kadosh não O sabe nada Atos de 2 música. virou Kadosh, né? Exato, então é isso. Então é essa confusão que eu estou fazendo, Atos 2 Kadosh. E aí, cara, ouvia isso e achava legal. Gostava daquilo, porque era muito diferente do que eu estava acostumado a ouvir. E isso meu pai não tocava, ele não tocava por preconceito, ele não tocava porque ele desconhecia. Ok. Se ele conhecesse, muito provavelmente ele compraria e colocaria para ouvir, porque eu me lembro dele colocar muitas músicas que não eram propriamente cristãs, mas que faziam esse papel de trazer espiritualidade, né? Então, quando eu me converti, tempos depois, em 93, fim de 93, foi onde eu comecei a ter mais contato com essa musicalidade, essa rica musicalidade que exporta músicos, né? Que é a igreja, um celeiro de talentos, assim. E aí eu vim entender o que era um baixo elétrico, o que era uma bateria sendo tocada ali mesmo, o que era uma guitarra, como é que saía o som, plugando no amplificador, um trompete. Comecei a ver essas coisas de harmonia vocal em cantatas, né, coral. Então, assim, tudo isso foi um mundo novo para mim, saca? Foi um mundo muito novo e eu, graças a Deus, porque eu observei muito essas coisas e por osmose, sei lá, meio que efeito esponja, consegui absorver e colocar de forma sucinta, simples na minha música, mas consegui colocar de alguma maneira, né? E aí fui entendendo mais, tendo uma questão musical maior, né? Porque o rap, ele é muito direto, ele é muito quase pragmático, assim, na sua maneira de se expressar e de fazer a música acontecer. Hoje, o rap, ele é mais musical, mas no seu começo, nos anos 70, 80 e 90, ele se dava à base de samples. Você escolhia ali 4, 5, 7 segundos de uma música, cortava aquele pedaço, acrescentava uma bateria, alguma coisinha e acabou, né? E aí eu percebi que na igreja dava para fazer diferente. Tanto que meu primeiro disco, chamado Arrependa-se, lançado oficialmente em 98, mas idealizado, posso dizer que finalizado, concebido em 97, mas que veio à tona em 98, é um disco muito musical.
muito musical, por conta das ideias que eu já tinha, mesmo sendo músico autodidata. Dou graças a Deus por ter encontrado um cara chamado Ronaldo Gomes, da banda Bunny, que foi o cara que sentou comigo, ouviu e conseguiu traduzir todos os arranjos que eu cantava com a boca, e ele conseguiu tirar e criar coisas também vindas dele, e aí a gente conseguiu fazer o meu primeiro álbum chamado Arrependes. Então, aí você comentou agora já, você citou a banda Bunny. Banda Bunny a gente remete a Pedra Viva, né? Pedra Viva, Liache, enfim. Como você conheceu ali a musicalidade do Pedra Viva? Como foi para você? Porque o Pedra Viva, na década de 90, né, início, ele é o grande point, eu vou usar a expressão assim, o grande point do black, é o lugar onde a musicalidade negra ela aflora de uma maneira impressionante. Então, como foi para você conhecer e como é que as coisas caminharam depois que você conheceu ali? Cara, o Pedra Viva, ele, ele foi um point, mas ele foi também uma iniciativa, uma ideia, um abraço assim muito bem dado, muito bem apertado na periferia e nos negros, nos blacks, porque nós éramos pessoas que até então não tínhamos um lugar para chamar de nosso. A gente ia na igreja, eu ia na igreja, não é porque haviam pessoas brancas, a minha distinção aqui não é essa de raça, de cor, mas cultura. Cultura. E eu, até hoje, eu não me sinto representado pela igreja brasileira culturalmente. Entende? Eu não vejo pessoas parecidas comigo, muitas vezes em posições de comando, em posições de liderança, em posições de realmente decidir ou ajudar nas decisões. Eu não vejo pessoas que gostam da black music fazendo black music de fato, não é lá e fazendo, não, black music, eu não falo black music, eu falo de um dia talvez chegar na igreja e ouvir uma coisa muito similar a Djavan, muito similar a Stevie Wonder, muito similar a James Brown, muito similar a originais do samba, você entende? Essas coisas falam comigo, essas coisas tocam a minha alma. Não que o que veio da Europa, importado como igreja, como cristianismo, como religião, como a religião evangélica não seja legal, tem o seu valor, mas eu prefiro muito mais ficar com aquelas coisas que me são ancestrais, que antes mesmo de eu ouvir e saber nomear, eu já sentia na minha pele e aquilo já me emocionava, já me conscientizava, já me educava, que é a herança que nós temos da África, que se mistura com essa coisa latina, que muitas vezes não tem espaço no Brasil como um todo. Nós somos o único país da América Latina que não fala espanhol. Então a gente já perde muito em literatura, a gente já perde muito em cultura, seja música, seja folclore, né? Todos os países se conectam por conta do folclore, por conta da língua, por conta da literatura, até da culinária, né? E nós não temos muito isso e não procuramos ter. Por quê? Porque nós aceitamos a cultura europeia e americana que nos é imposta. Eu amo a cultura americana no que se diz respeito à black music. O que não é black music, e é bem feito, é feito com honestidade, sinceridade, eu admiro, gosto e posso até colocar para ouvir, mas não é a minha predileção, não é a coisa que eu falo para você, eu ouço assim, nossa, eu vou colocar aqui a Taylor Swift, porque é muito bom o country dela, e, putz, vou ouvir Taylor Swift porque eu cansei de James Brown. Não, isso nunca vai ouvir, não vai acontecer. Isso não tem possibilidade nenhuma de acontecer, entendeu? Mas eu respeito, gosto, faria um feat, faria alguma coisa nesse sentido, para fazer um crossover de gerações, de culturas, né? Mas o Pedra Viva, voltando a falar, foi o lugar onde a gente viu que tudo isso é possível, que é possível nós adorarmos a Deus com as nossas características, sejam elas étnicas, ou sejam elas culturais, ou sejam elas musicais, sejam elas passando pelo visagismo, essa coisa do rosto, da trança, do vestimento. Então,
tudo isso ali no Pedra Viva, eu me lembro do Silveira, com os ternos de tudo quanto é cor, lilás, verde-limão, não sei o quê. Não só o Silveira, outros caras também. E aquilo era muito legal, porque aquilo vinha meio que da vibe do Kirk Franklin, né, do New Nation, vinha muito de outros caras que nem eram cristãos, mas que eram grupos de R&B que eles gostavam e se inspiravam para tirar o som que eles tiravam, entende? Então tudo aquilo foi dando identidade, você entende? E louvo a Deus pela vida do seu Pedro Liache, que é o patriarca aí da família Liache, que acreditou nisso, que mesmo sem entender muito naquela época, porque ele vem de uma origem mais tradicional, seu Pedro é meio linha dura, né? E mesmo assim acreditou nisso, e por ele ter acreditado, saíram inúmeras pessoas dali, que muitas vezes nem fazem música, mas conseguiram adquirir uma bagagem e um sentimento tão forte de cultura, de pertencimento a um tipo de antro, né? Que passaram isso para suas filhas, para seus filhos, e hoje eles vivem com orgulho, né? Não alisam seus cabelos, não acham que precisam ficar tocando worship para adorar a Deus, que entendem que podem adorar a Deus com samba, com rap, com reggae, com o que for, entendeu? Com soul, com funk, brazuca, também, por que não? Entendeu? Tudo que tem folha louva o Senhor. E é isso, cara. Eu sou grato por isso e dali saiu Robson Nascimento, dali saiu Banda Rara, a gente falou de Jerusa, não posso esquecer de mencionar Natinhas, o Murilo, o Joninhas, que era guitarrista, como é que chama? Pô, até esqueci, esqueci o nome dele, outro vocalista, se você lembrar. Maurílio. Maurílio Santos. Maurílio Santos. Teve também o Aldo, Aldão. Canta demais. Então, assim, sabe, tanta gente legal, cara, que saiu dali, que ainda tá aí, e eu, né, cara, e tantos outros, né? O Gesiel, para mim, foi um professor aí na vida, na música, na maneira de lidar com o profissionalismo, entendeu? Aquela calma dele, aquela parcimônia, né, em lidar com as pessoas. Pelo menos esse é o registro que eu tenho do Gesiel, né? A Jerusa, eles cantando, tirando coisas que lembravam Parliament, Funkadelic, cara, isso era imaginável na igreja, né, cara? Então, assim, eu sou muito grato por ter essas pessoas, por ter vivido os anos 90 ali no Pedra Viva. Me lembro, para encerrar esse assunto e a gente começar outro assunto, me lembro de um dia ter assistido alguns filmes ali no Pedra Viva, porque ali era um cinema chamado Jamor. Era um cinema chamado Jamor. E das poucas memórias afetivas que eu tenho com meu pai, eu me lembro dele me levando para assistir filmes dos Trapalhões, lá no cinema de Amor. Após isso, me lembro que fui assistir o filme do Michael Jackson, chamado Moonwalker. Foi o último filme que eu assisti no Jamor. Após isso, ele se transformou na Igreja Pedra Viva e foi uma alegria enquanto durou, e na minha memória vai ser sempre uma alegria. Toda vez que eu voltar no tempo, eu só tenho boas memórias do Pedra Viva. Uau! Você falou aí de tudo que estava acontecendo e você já citou alguns nomes que estavam juntos ali, você falou do próprio Silveira. No meio dos anos 90, um pouco depois ali, você está começando a gravar, e tem um fato dentro do rap, não só dentro do rap, de geral, a gente tem aquela explosão dos Racionais no meio dos anos 90, estourando na MTV, que é um negócio à parte, né? Era o YouTube da geração antes da internet. E os Racionais, eles já faziam sucesso, mas eles viram um rolo compressor ali, eu acho que 96, se eu não me engano. E o Silveira, quando eu fiz uma live com o Silveira, ele falou daquela época, inclusive, da participação de vocês naquele momento, na própria apresentação lá na MTV, esse movimento que vocês estavam. Como é que foi ali ver essa explosão do rap, não agora só da questão cristã, mas para vocês jovens,
em toda aquela explosão da questão, inclusive racial. A revista Raça vai surgir mais ali na frente, uma série de coisas acontecem. E de repente vocês jovens estão no meio disso tudo. Como é que foi ali para você? Foi mágico, cara. Foi a realização do sonho. Foi onde a gente viu que era possível, sim. Aquilo que a gente sonhava, aquilo que a gente acreditava que era possível. E foi possível e ainda é possível estabelecer novos padrões, né, de identidade, novos padrões, reformular, né, o que é orgulho, não o orgulho no sentido soberbo, mas o orgulho no sentido de você ter prazer naquilo que você está fazendo e fazer bem feito, né? Então, eu conheci os Racionais em 90 ou 91, alguma coisa assim, por conta, como eu falei, das minhas andanças no rap lá atrás, nessa época eu devia ter uns 15 anos, e me lembro deles, eles tiveram esse boom, né, nesse momento, mas muito antes disso, de aparecer para o Brasil ou para outros estados, eles já tinham um boom muito grande na periferia, eles já tinham um know-how, eles já tinham um respeito muito grande por conta das coisas que eles falavam, que eram inclusive mais incisivas assim do que as coisas que eles estavam falando até nesse momento em que eles aconteceram, né? Então foi um Lu, fator assim. só uma parte, eu cresci no Grajaú, então, extremo zona sul, né? E eu lembro bem ali antes dos Racionais, eu lembro da molecada, a molecada cantando Um Homem na Estrada, tá bem antes ali do Sim, Sobrevivendo do Inferno. Então, na periferia, de fato, os Racionais tinham já um alcance impressionante. sim. Antes disso, do Homem na Estrada, o Homem na Estrada deve ser 92, alguma coisa assim, 93. Antes disso, em 90, veio o Holocausto Urbano. A gente fala muito do Holocausto, né, dos judeus, né, que houve essa coisa terrível na história, mas o Racionais foi o primeiro a denunciar que esse mesmo Holocausto, onde se matava pessoas com requintes de crueldade, acontecia nas periferias e nas favelas do Brasil, né? Daí o nome Holocausto Urbano, porque o tempo todo pessoas sendo vítimas de violência policial, vítimas do tráfico de droga, vítimas da pobreza, da fome, né? Do isolamento social. O isolamento social já não é de hoje, ele já existe para os pobres e para os pretos há muito tempo, entendeu? A única diferença é que quem matava era a bala da polícia, ou a do traficante, ou acerto de contas de briga de faca em bar, não era um vírus, né? Hoje tem um vírus aí que tornou a coisa, não dá nem para falar que é mais justa, porque isso é injusto com todo mundo, ninguém quer, né, fazer justiça dessa maneira. Mas eles tinham uma música que chamava Pânico na Zona Sul. E falava exatamente disso. Ei, boy, o que você está fazendo aqui? Meu bairro não vai ser o lugar em que você pode se ferir, você não sabe de onde eu venho. E aí eu não lembro mais, mas aí ele falava das coisas que acontecia na Zona Sul, né? Desse momento em que você, andando na rua com a sua marmita no bolso, podia ser pego a qualquer momento por bandos de pé de patos, né? Justiceiros, ou até mesmo policiais que encarnavam com você, com a sua jeito de vestir, com a sua roupa, com o seu cabelo, e te maltratavam, né, cara? Então, assim, e eu não estou falando isso porque eu sou, de alguma maneira eu tenho algo contra a polícia. Não, a polícia instituição não, mas é uma policial sim, né? E muitas vezes não são casos isolados, a gente vê isso acontecendo o tempo todo. Então, quando a gente vê Racionais chegando no ápice ali em 98, não foi o ápice, veio muito mais coisas depois. Sim. Antes daquele momento, o Mano Brown já tinha ido na igreja comigo. Ele e o empresário deles, que era o Milton Salles, já tinha ido na igreja. A gente já tinha tido alguns contatos, né? Então acredito que até por conta disso, talvez parte desse discurso que soa religioso nesse disco Sobrevivendo no Inferno, que tem uma capa, com uma cruz na capa, tenha inspirado o Brown a falar essas coisas, né? E nesse momento, em 98, eu faço parte ali, porque eles me dão uma missão muito importante de
Para muitos foi interpretar o pastor, mas eu estava sendo eu mesmo, falando as coisas que eu acreditava, tendo uma das grandes chances da minha vida de difundir o evangelho, de pregar o evangelho, né? E isso aconteceu na MTV em 98, foi um prêmio Era o MTV, como é que é o nome? Como é que era o nome? VMB Brasil. VMB Brasil. Então, para a turma hoje, essa geração dos anos 2000, eles não entendem o que foi a MTV dos anos 90 no Brasil, até ali, 2005 mais ou menos. E a MTV tinha o grande prêmio da música nacional, era o grande destaque, era um negócio assim impressionante. E de fato, né, o Racionais Sobrevivendo no Inferno tinha aquele Racionais capítulo 4, versículo 3, era aquela coisa muito, né, que os era porque era o quarto disco e era a terceira música onde eles falavam aquilo, Racionais, versículo 3, é porque diz, quarto disco, uma, duas, terceira música, que seria, vamos dizer, o capítulo 3. Era essa a analogia da coisa. Olha só, agora que eu estou descobrindo o significado, nunca soube os números. E toda a parte, né? O Silveira fez ali, alguns cantando aquilo, e de repente eu lembro que eu fiquei impressionado com essa parte da mensagem ali. Eu vi aquela apresentação, assisti, e eu fiquei, nossa, esse menino, esse ator, olha só, né? Ele não sabe. Esse ator manja do negócio, o discurso dele. O discurso dele é bom. Depois é que eu vim descobrir que você é que era o menino ali, né? Então é um momento muito marcante, de um modo geral, né? Sim, marcante para mim, marcante para a história da música, porque foi um momento em que, acho que pela primeira vez em rede nacional, o evangelho foi exposto daquela maneira. O evangelho e o rap. O evangelho e o rap. Por quê? Por mais que o Racionais não estivesse pregando uma mensagem totalmente cristã, eles deram a oportunidade para que eu pudesse fazer aquilo. Sim. Né? E, ao mesmo tempo, foi a grande exibição, vamos dizer assim, a apresentação do hip hop, de fato, de verdade, né? E do gospel, que também já tinha aspirações cristãs. E eu me lembro, cara, que nesse dia foi muito louco, porque eu cheguei no camarim, né? E aí tava a Rita Lee, que foi super amável, tava o Milton Nascimento, que não foi nem um pouco amável, tava o Ed Mota, que foi gente boa, tava o Caetano Veloso, tava a galera do Sepultura, eu não me lembro qual modelo que era, se era Gisele Bündchen, eu não me lembro. Mas estava todo mundo ali, cara, a nata da cultura brasileira, seja da música, do lifestyle, né, os jornalistas, a velha guarda da música, da MPB. E, cara, eu cumprimentei todo mundo, e o Serginho Grossman, fui cumprimentando Nando Reis, Fat Family, acho que estava lá nessa época, Charlie Brown Jr., Charlie Brown, cara... Já estava estourando isso. Quando acabou a nossa apresentação do Racionais, a gente foi embora. E aí ficou na van minha esposa do lado esquerdo, assim, perto do vidro, eu aqui sentado depois dela, o Mano Brown aqui do meu lado e a mãe do Mano Brown na porta. Aí a van tava indo embora, aí veio um cara correndo, cabeludinho assim, correndo, chorando, abriu a porta esbaforido, começou a falar um monte de coisa que a gente não conseguia entender direito, aí tirou uma corrente de prata que devia ter 1 quilo, mais ou menos, e entregou pro Brown, e falou, cara, eu sou seu fã, cresci ouvindo suas músicas, a minha mãe também lavava a roupa para fora, passei um monte de perrengue, e tô mó feliz, talvez você não saiba quem eu sou, mas hoje eu cantei aí também, minha banda chama Charlie Brown Jr., meu nome é Chorão. Falei, cara, que loucura, né? Que loucura, e eu estava ali vendo isso acontecer e fazendo parte daquilo. E aí, quando eu fui subir no palco, eu olhei na minha frente, toda a nata da música estava me olhando assim, ó, eu de terno, com a Bíblia, cara, eu com óculos, assim, carecão, raspei a cabeça de navalha, deixei um cavanhaque bem fininho, para ficar parecendo pastor mesmo, aqueles pastor, né, de igreja espiritual americana. Mas aí quando eu olhei pra frente, cara, eu dei uma gelada. Não é que eu dei uma gelada, eu não gelei, não posso dizer que eu gelei. Mas eu percebi onde eu tava e o que eu ia fazer. Tá ligado? Porque, tava assim, ó, o Caetano Veloso olhando pra mim, o Gilberto Gil, cara, nem lembro mais quanta gente, entendeu?
ouvindo, parando e ouvindo, e após aquilo vindo falar, pô, legal, dar um aperto de mão. E o Racionais, para coroar, para a gente encerrar esse assunto e encerrar também, eles acabam ganhando, né, o prêmio, e isso surte um efeito maravilhoso na carreira deles, porque após isso eles vão para o mundo A todo. visibilidade. A partir daí, eu me lembro que na sequência houve uma turnê para a Alemanha. Quando voltaram fazendo eventos grandiosos. Tinha uns eventos que eu não me lembro qual eram, era Colgate alguma coisa, que ficava no lugar, foi ficando no lugar do Free Jazz, depois não sei o quê, depois, sabe, que tinha esses festivais. E aí eles foram tocar nesse festival e foi uma grana como nunca se tinha noção de que o rap podia ganhar um cachê desse. E aí isso foi abrindo portas para as outras pessoas. Até que em 97, isso já, a gente está em 98, né? Mas a gente já estava alinhando tudo. E nesse momento eu já tinha a ideia do meu selo, chamado Sete Taças. E faço meu primeiro disco, mas não tenho dinheiro para fazer a prensagem. E aí onde eles entram e falam, pô, vamos prensar esse disco para você e vamos distribuir. A parceria, nesse sentido, não durou muito tempo, durou alguns meses depois, porque eles também ainda não estavam preparados para gerenciar uma gravadora, né? E aí eu entendi que era o meu momento de andar, de fazer minhas coisas de forma destacada, né? Não isolada, apenas em paralelo, né? E estou fazendo até hoje. Entendi. E agora, mediante a tudo isso, a gente está aí caminhando para o final dos anos 90. Dentro da música, tem aquela explosão gospel, vários estilos. Para aqueles que cresceram na igreja, é uma fase libertadora, porque você tem acesso a todo tipo de estilo, do black à linha mais pentecostal, é impressionante. E o rap também já tinha ali algumas produções bem legais. A gente tinha o DJ Alpiste já gravando com umas letras assim impressionantes. Agora tem uma questão, você falou já do primeiro disco de vocês, que já é um impacto, mas quando vem ali o segunda vinda, a cura, é um negócio, é um degrau ali acima de tudo, da parte gráfica, as letras, ao estilo e as participações. Eu não me lembrava de ver um disco. Eu cresci dentro da igreja, então estou falando nesse contexto, né? Eu não me lembrava de ver um disco assim com tanta participação, com tanta gente da música de modo geral cantando ali, com letras assim que você terminava de escutar, você ficava, nossa, o que foi isso? Deixa eu escutar de novo aqui para entender. Então, vou pegar um negócio aqui para você ver. Pode, beleza. Esse é um marco que a gente tem. Enquanto isso, pessoal, eu ativo e desativo os comentários aqui, porque a gente vai ouvindo a história e às vezes se perde um pouco. Tranquilo. Olha aí. Fantástico. Cara. Mas essa... Olha só. Esse é um marco... Esse cabelo foi trending topics, viu? Pra galera entender hoje, esse cabelo foi tendência, cara. Todo mundo chegava na Galeria 24 de Maio e falava, olha, eu quero fazer as minhas tranças igual a do Lu. E muito louco que eu não fiz só a cabeça da galera nesse sentido, né, cara? A gente conseguiu entrar na mente da galera de outra maneira, na cabeça de outra forma, né? Como você mesmo estava falando. Esse é um dos discos que ele é um disco, Apocalipse 16, uma banda, a gente coloca, é cristão, mas ele rompeu as barreiras com uma simplicidade, ele caiu mesmo na galera, assim, foi uma questão de tendência. Inclusive, essa versão aí, ela é da época ou ela é uma série especial que saiu depois? Não, ela é da época, eu sempre fui muito zeloso. Então, o Arrependa-se teve vinil, o Segunda Vinda teve vinil, é um vinil duplo. Você viu que eu abri a capa ali, então dois vinis. O Dalma também, que é um álbum que vem em 2005, teve vinil. E hoje eu tenho muita vontade de fazer vinil, porque tem pessoas muito
muito ligadas na cultura, né? Que valorizam isso, que não tem problema nenhum em pagar R$ 200 para ter um vinil, que sabe que é caro, é importado, usa vinil, é matéria-prima de fora, é em dólar, mas é uma coisa que vale a pena, né, cara? A gente paga, sei lá, que às vezes 500 pau num tênis, não sei se você já pagou isso, eu já fiz essa besteira de pagar 500 pau num tênis. Olha, te confesso que não. Não, eu já fiz porque eu gosto, é uma das coisas que eu gosto. E hoje falo uma besteira porque, assim, poderia ter usado outras coisas mais baratas. Porém, muitas das vezes, tem muita coisa que eu ganho, né, cara? Ou eu ganho full, assim, claro, total, ou tem coisas que eu ganho um desconto aí de, sei lá, um negócio que custa 500, o cara me vende por 200, tá ligado? Então, assim, isso tem sido a minha vida toda, né? Muitas vezes roupa, que às vezes as pessoas olham e tal. Eu comprei, todo mundo compra roupa, mas eu também ganhei muita roupa, né? E graças a Deus por isso, cara. Então, foi um disco da época mesmo, a gente mandou fazer numa fábrica aqui do Rio de Janeiro. A gente, a princípio, ia mandar fazer na Europa, acho que na Alemanha, mas aí o dólar, naquela época já não ajudava, o dólar naquela época era um e pouco, 1,60, eu acho. Olha isso, cara, dólar é 1,60, né? A gente é da época que o dólar foi 1 por 1, né, cara? 1 por 1, eu lembro disso. Então, muita igreja aproveitou para ajeitar o som nessa época, porque vinha de fora, né? Então tinha igreja comprando microfone Shure, cara, por um preço muito bom. E vou falar um negócio feio aqui, mas verdadeiro. Muita gente aproveitou para lavar dinheiro também nessa época. Também. Aí é outro. Mas essa é a nossa tônica. Vamos continuar, porque tá tão legal o papo. Sim. E, cara, como você falou, Segunda Vinda, quando eu escrevi, porque toda a concepção desse álbum é minha, de todos os meus trabalhos, é minha. Eu, sem arrogância, sem prepotência, eu posso dizer que nisso eu faço bem feito, porque eu me dispus a fazer bem feito. É a mesma coisa que você olhar o Michael Jordan, quando ele fala da carreira dele, do atleta que ele foi, ele tem propriedade para falar aquilo. Talvez ele não possa falar daquilo na vida pessoal, talvez ele não possa falar daquela forma, se referir a ele daquela forma em outras áreas da vida, mas naquela ele tem propriedade, e isso é uma coisa que eu tenho muita propriedade para dizer, sabe? Todas as letras, toda a concepção melódica, instrumental, conceito de capa, mixagem, até a parte de logística para sair e fazer show, até a parte de distribuição. Eu nunca fui de gravadora nenhuma. Sou um artista que sou dono, tenho 17 masters, 17 tapes, ou vamos dizer numa linguagem para todo mundo entender, 17 CDs, eles são meus, eles não são tipo da gravadora A, B, C. Por isso que tem naquela música Árvore de Bons Frutos, eu digo que minhas letras são plantas medicinais sem patentes multinacionais. Ou seja, não tem nada de ninguém. Hoje eu sou distribuído pela Universal, mas como eu digo, distribuído. Não tem uma intervenção que você vai fazer assim, você vai fazer assado. Não. Eu fiz como eu fui dono da minha própria conduta, das minhas próprias apostas. Quando você falou assim, quando chegou alguns ritmos, né, chegou uma certa liberdade também para as pessoas da igreja, eu acredito que foi o começo de uma liberdade, porque essa liberdade ainda é muito pouca. Ouvir o som que eu gosto ainda é muito pouco. Eu preciso entender como eu vou me relacionar com Jesus, não como os outros querem ou como eles determinam, mas como de fato o Espírito Santo se agrada de se achegar a mim e como eu me agrado de achegar a ele. Né? Então, eu ainda vejo que existe uma necessidade desses grilhões mentais, né, que prendem a nossa mente, que por sua vez de alguma forma interferem no nosso espírito, precisam ser quebrados para que a gente possa ter uma liberdade maior na presença do Senhor. Seja para dançar, cantar, pular, ou até mesmo pegar um livro e ler e falar, Senhor, por que eu aprendi a vida inteira que era de um jeito e nesse livro está sendo falado de outro para mim? Né? E ter as suas próprias conversas com Deus, sem intermediários, sem interlocutores e muitas vezes sem manipuladores que tentam manipular a mente das pessoas. Isso acontece muito através da música, principalmente da música. E não é só a música evangélica ou cristã. A música muitas vezes assume esse papel, deixa de ser arte, deixa de ser
liberdade de expressão para se tornar, para tomar um viés catequizador, né, um viés que, de certa forma, tenta ser autoritário na vida de uma pessoa. Entende? Então eu nunca entendi música dessa maneira, e muito menos, música é um fragmento da vida. Evangelho eu acho que é algo que engloba tudo. Se eu nunca entendi música dessa maneira, quem dirá o evangelho, que é muito mais abrangente. Quando sai, tem uma questão, eu não sei se foi distribuição, mas tem uma ou duas edições desse que sai pela Trama, não tem? Não tem alguma coisa com a Trama na época? O Cara, Segunda a Vinda? Trama distribuiu. Tá. A Trama distribuiu. A Trama que era um negócio muito bacana no final dos anos 90, né? Eles tinham ali uma questão muito bacana de novos artistas e de coisa nova, assim, de coisa boa. Eu gostava da Trama nessa época. A minha história com a Trama foi a seguinte. Eu conheci o João Marcelo Boschi, que é filho da Elis Regina, por conta de exatamente desse investimento, que não foi só de grana, tá? Muita gente acha que a Trama era uma gravadora rica, que chegou bancando um monte de coisa, e não foi assim. Existia um investimento mesmo de coração, do cara querer fazer uma cena nova na música, fazer uma coisa diferente, trazer o underground para o mainstream, trazer aquilo que não era tão popular a se tornar pop como um sertanejo é hoje, entendeu? E nisso houve muito amor da parte do João Marcelo e de outras pessoas que trabalharam na Trama também. E aí ele tinha um programa de rap no rádio, acho que 96 ou 97, isso, acho que 97. E eu ouvi o programa, acho que era na Energia FM, que era outro nome, e falei, cara, eu vou levar meu disco lá para esse cara tocar, porque ele já tinha a ideia de montar a Trama. Levei o disco e tal, ele começou a tocar, mantivemos contato. Nessa época eu tinha um pager, um bip, que não é hoje. A gente era Teletrim? Para quem não sabe o que era você ligava para um lugar, digitava a sua mensagem para uma mulher, geralmente era mulher, nunca tinha homem, era mulher. Ele escrevia tudo que você escrevia como se fosse uma mensagem de texto, e ele mandava a mensagem de texto para o seu aparelhinho, que era um bip, e você lia ali, acho que no máximo 3 linhas, alguma coisa assim. E a gente foi se falando dessa maneira, né? E aí aconteceu dele me fazer uma proposta, né, de ser um artista da Trama. Só que eu já tinha lançado meu primeiro álbum e já estava indo muito bem. E eu já estava com Segunda Vinda pronto, totalmente pronto, capa, tudo pronto, né? E ele falou para mim, não, eu quero que você venha. Na época ele me fez uma proposta de R$150 mil, isso em 98, eu estava dormindo, de 99, eu estava meio que dormindo de favor na casa de um amigo, isso ia mudar a minha vida, mas alguma coisa em mim falava, não, acredite em você, você vai ser dono do seu sonho, você vai comandar a sua vida, e se ter uma gravadora é minha meta, então que eu coordene a minha gravadora, que eu faça como eu acho que tem que ser. E empreendi nesse sentido, acabei rejeitando a proposta dele, né? Na época, para você ter uma ideia, R$150 mil você comprava 2 apartamentos, né? E um carro do ano. Era um assim. baita dinheiro. Para quem estava dormindo no chão, né, cara? Então, só que, como eu disse, alguma coisa falava para mim, não, vai, acredita no que você quer. E aí conversei com ele e falei, cara, eu vou fazer o seguinte, eu vou prensar o disco, e já que você quer fazer, eu vou vender no mercado cristão, que eu tinha conhecido uma rua chamada Conde Sazedas. É o shopping da música cristã, da Bíblia, do livro, tudo que você quiser. Hoje, infelizmente, está decadente. Mas teve um tempo áureo, um tempo muito majestoso, bonito até, onde o comércio independente da música gospel e até das grandes gravadoras cristãs girava na Conde Sazedas. E aí, na Conde Sazedas, eu já estava fazendo uma carteira de clientes, já estava conhecendo algumas pessoas para quem eu poderia vender os meus álbuns, né? Até então eu estava no segundo, hoje eu estou no 17º, mas eu estava no segundo, que era a Segunda Vinda. E o João falou assim, tá bom, então eu vou comprar 10 mil, 11 mil cópias.
comprou 11 mil cópias, me pagou. Ou seja, essa grana já foi quase metade do que ele tinha me proposto. Na Ah, semana seguinte, eu fiz uma venda na Condições de 20 mil cópias. Então, em menos de um mês de lançamento do disco, eu vendi 31 mil cópias. E fiz a grana que muito. ele queria me dar para ficar lá, lançar um disco, depois lançar mais um e ficar vinculado no contrato. E ali foi onde foi um grande start. Esse start já tinha acontecido na minha vida, só foi uma confirmação, né? E daí em diante, cara, eu passei a produzir mais, mais e mais e mais, e se tornar um Impressionante. sucesso. Você falou disso aí, eu lembro até hoje que esse aí em especial, eu comprei na Conde num cara chamado Adonias, que era o cara dos importados. O Adonias trazia tudo de fora, CGS, eu acho o nome lá. É, a E loja dele era do lado esquerdo da rua, você descendo a rua do lado esquerdo, no segundo andar, no cantinho, assim. Ele tinha uma é irmã que isso chamava aí, era. Raab, que trabalhava com ele, a irmã dele. Ele comprou muito CD meu, ele foi o primeiro a comprar CD meu ali, ele foi o primeiro a acreditar com o Arrependos. Me lembro que ele comprou uma caixinha, aí demorou para pagar, porque não era. Tinham essas Mas eu coisas. É, entendia. Mas eu entendia, sabe por quê? Porque ele era um pioneiro, cara. Ele era o único naquela loja, naquela rua, de trocentas, sei lá, dezenas de lojas, ou centenas, que se arriscou a abrir um espaço para vender black music e música importada. Então isso é é isso louvável. aí. E eu Eu, compreendo todas as vezes que às vezes atrasava, tal, porque ele nunca me deu calote, cara. Sempre me pagou, às vezes eu atrasava. brincava com ele porque ele me apresentou, duas coisas que eu lembro bem que ele me apresentou. Foi vocês, esse aí, e o Disse Talk, que foi outro CD que eu ouvi assim assustadoramente. E ele que falou assim, cara, leva isso aqui que você vai gostar. Então era um lugar na Conde que eu curtia pra caramba, assim, sempre tinha coisa boa. Então, Sim. agora eu entendo aí o que Eu você do está digital, colocando. que até hoje, volta e meia, eu escuto coisas do Toby Mac. Cara, Ele é fantástico. Lamento, recentemente ele teve a perda foi. do filho dele. E a forma como o filho dele se foi é muito triste, porque a gente vê que, às vezes, o cara, mesmo sendo um ministro conhecido, um cara que, né, um cristão que falou para tanta gente: olha, não faça isso, não faça aquilo, e acaba tendo um problema daquele dentro da própria casa. Então, É, você vê que muitas vezes, cara, é, o mal que sucede ao ímpio também sucede ao justo, né? sim. E eu lamento por isso. E só de lembrar dessa fase é uma fase boa, porque você falou de Distalk, né? Tinha Anointed, Nossa, tinha. Que mais que tinha, Fred cara? Hammond, Fred Hammond, Fred eu lembro Hammond, dessa época. Fred Hammond, tinha Mary Mary, tinha Dawkins and Dawkins. Cara, com todas essas coisas eu peguei lá com Adonias também. É isso aí. Mesma fonte. Ô Lu, o tempo já praticamente foi, a gente nem entrou direito aqui. Você pode ficar um pouquinho? Você tem outra live agora? Posso? Não, não, Pode? cara, fica tranquilo. Vamos ficar mais uns 15 minutos aí, tá tranquilo. Não sei se o Beleza, pessoal tá então, gostando, né, do com papo, certeza. Ah, mas eu se estou tiverem, acompanhando aqui que não legal. cai. Até para o pessoal entender, eu suspendo o comentário, porque como ele vai contando a história, pessoal, não dá para ficar ali fazendo outras perguntas, mas ao final as respostas vão surgindo por causa da história. Eu vou salvar aqui a live e a gente já abre para falar mais um pouquinho. Inclusive, é nesse disco que tem o famoso Muita Treta, né? Uma das versões, é uma das músicas que rompeu barreiras aqui também. Tem uma versão bem legal nesse disco. No YouTube. Sim, era muito mais gostoso, né, cara? Você pegar um vinil, que nem eu mostrei aqui o vinil do Segunda Vinda, né, cara? Tipo, saca? Vou mostrar de novo para ficar nas duas lives, né? Você vinha. Olha Então aí, gente. você Tesouro. olhava, como eu falei, do cabelo, você olha a roupa, você vem aqui, ó, olha quanta informação, né, cara? Muito. Ó, quanta informação, olha isso, cara. Tá ligado? Letra, ficha técnica e afins e tal. E hoje você vai numa plataforma digital,
eu gostava de ler porque eu queria saber como os discos eram feitos, né? E tinha um cara que fazia masterização chamado Bernie Grundman. Todo disco de rap, todo disco de black music, todo disco de pop, ele era o cara que masterizava o disco. Masterização, para quem não sabe, você grava as vozes, grava os instrumentos, grava a voz, regula tudo, isso é chamado de mixagem, e no final você passa um pente fino para regular, para dar mais qualidade, para equalizar o som de uma forma que ele fique bom, e pelo menos a ideia é essa, né, que ele fique bom em todos os equipamentos de música, no carro, no Walkman, no fone, nas caixas. E eu pirava nesse cara chamado Bernie Goodman, né? E isso eu vim saber por conta de eu ler encarte, cara. Então, olha só, isso foi uma escola pra mim, né? E hoje a gente não tem mais isso. Você entra numa plataforma digital e você não encontra ali informação de quem fez isso, quem fez aquilo, quem mixou, quem masterizou, quem tocou o quê, né? Eu vim a conhecer muitos músicos por conta de ler encarte. Eu falava, pô, esse cara aparece toda hora aqui. Esse cara... o nome me era muito familiar, mas eu só vim saber quem os caras eram com o advento do acesso à internet. Entendeu? É isso aí. Até por falar nisso, um dos primeiros que entrou aqui na live, agora na volta, foi o Edielson Aureliano, cara, que é um dos... Ele é histórico na música, toda a parte do Logos, de estúdio, Voz da Verdade e tantos outros, ele que faz até hoje, é do Guidon, do estúdio, né? E esse já é um dos lá algumas vezes. Um abraço para ele também aí, parte viva da nossa história, né? Esse tem história. Bom, Voz da Verdade ele fez praticamente todos, então você imagina o quanto de coisa que ele tem. Ô Lu, voltando a falar um pouquinho agora do Segunda Vinda. Ele é um Antes, sucesso. posso fazer uma pausa? Pode, claro. A gente falou de alguns nomes, mas eu não queria esquecer de Vencedores por Cristo, que é uma das coisas mais maravilhosas que eu acho que a gente tem na música cristã brasileira. Eu procurei garimpar para entender quem era, conheci mais na época da internet, porque comecei a garimpar. Então, eu acho fantástico, assim, muito legal. Quem não conhece, procure conhecer. Um vocal maravilhoso, ali, um arranjo de voz. Fantástico. Não tinha melodyne, não tinha autotune, essas coisas que a gente vê nos traps aí, os caras miando, não tinha, meu irmão, era tudo aqui, ó. Você tá ligado? Inclusive, você não canta. O Alexandre Abreu, que está em Vencedores, é o líder de Vencedores atualmente, está aqui, entrou na live também, eu vi ele passando aqui, o Alexandre que manda bem também ali em Santana. Lu, quando você mesmo sempre teve você sempre confiou muito e acreditou no seu próprio trabalho, né? Isso está nítido. Quando o Segunda Vinda começa a virar, qual foi ali a surpresa? Assim, ou teve uma música que te surpreendeu a maneira como ela estourou, ou não? Você realmente entendia que as músicas iam ganhar como ganharam? Qual foi a tua percepção quando você começou a ver o disco virando? Mano, assim, ó, quando a gente faz uma música, depois que você fica um pouco tarimbado, você fica um pouco, às vezes, eu não vou chamar de desonestidade, tá ligado? Mas você fica um pouco pretensioso achando que você pode fazer um hit, igual você já fez outras vezes. E aí você fala, eu vou usar tal elemento, e aí hoje tem até uma coisa de pesquisa, onde as pessoas falam, a música tem que durar tanto segundo de introdução, tanto segundo de refrão, tanto segundo de não sei o que, e acabou. Porque as músicas que mais estão sendo executadas nas plataformas digitais seguem essa receita. Então, assim, acho que em todos os momentos, as pessoas, quando alguma coisa deu muito certo, elas tentaram repetir aquele feito e acabaram conseguindo, mas por outras vias, de outras maneiras. Quando eu fiz, que foi assim, o Arrependa-se, hoje ele é clássico, ele tem alguns hits para algumas pessoas, mas nem de longe ele atingiu o status que o Segunda Vinda atingiu. Porque como você mesmo falou, ele foi um disco que não ficou restrito à igreja, até hoje eu penso eu me vejo como peixe grande, eu não sou peixe de aquário, tá ligado? Sou peixe pro oceano, e o oceano, a gente sabe mais do espaço do que o oceano, então tem muita coisa nesse oceano para explorar, né?
E aí eu vejo assim, e aí quando eu fiz as músicas, tinha uma música que chamava, tinha uma coisa no rap que chamava algumas vertentes, né? Que era o gangsta, que Uhum. era o rap mais carrancudo, aquela coisa mais da cara fechada. Tinha o bate-cabeça, que era uma coisa que a gente chama de bate-cabeça, mas que era mais hardcore mesmo, aquela coisa meio rock and roll, e onde a galera ficava pulando, literalmente batendo cabeça, dando moche nos shows. E aí tinha uma música chamada APC 16, ficava APC 16, APC 16, era aquela pulação, então eu falava, cara, isso é fantástico, a galera entendeu. Aí tinha Contos da Sul, que contava, que já era mais, entendeu? Para você ficar aqui assim e ouvindo, prestando atenção, porque eram histórias. E aí eu falava, pô, essa música. Aí tinha Nunca Vou Morrer, que era um flow, né, que a gente fala, o jeito de cantar levada. Sonho indestrutível, acredite, nunca vou morrer como Tupac ou Notorious Big. Balas já me atingem, fogo não me queima, a morte para mim não é nenhum problema. Não, minha alma, não tema, o homem que se foi, que virá, o que está presente. Mal não lhe faz aquele que derrama sangue inocente. Corte minha carne, dilacere meus músculos, arranque minha pele como o caçador faz com o urso, mesmo considera que foi inútil. Cara, até hoje isso é surpreendente, pelo menos para mim. Até hoje eu falo, Sim. como que eu consigo cantar assim? Tá ligado? Imagina naquela época que a gente escutava isso raramente nos norte-americanos, né? E aí eu consegui trazer isso para dentro do disco, então essa música foi Session Silveira também, nessa música. E, cara, e aí tinha uma que eu gostava, ela era gangsta, mas ela também, a galera também pulava, que era um negócio meio, vixe, muita treta, vixe, é muita treta. Ah, meu irmão, aí, cara, a hora que o Natanael Valêncio, que é um radialista que já nos deixou, que tinha programas de rap, black music, que era um legítimo representante da cultura negra do Brasil, ouviu isso, cara, ele falou, meu irmão, você não entendeu o que você tem na mão aqui. E começou a tocar na rádio. Tocou na rádio. Aí veio outra rádio, aí veio a rádio comunitária, né? Pô, todo mundo querendo saber o que que era aquilo, o que que era aquilo, o que que era aquilo. E aí, pô, começou a bombar, cara. E aí, música com Facção Central, que é um grupo, acho que é o mais contundente, eu acho até que mais do que Racionais, no sentido de protesto, de se manter. Desde o começo até esse disco de hoje, é a mesma coisa que as letras do Eduardo Tadeu, né, um cara muito inteligente, e a gente tinha uma música que era Meus inimigos estão no poder, no poder, no poder. Meus inimigos estão no poder. Eles querem meu sangue, mas não vão ter. Que é até hoje, né? Estão aí no poder. Entra mandato, sai governo, alterna tal, e os inimigos continuam tudo lá. Então, aí eu percebi, cara, que eu não tinha um hit. Eu tinha um São vários. disco de hits. Se dá para você imaginar o que é isso, cara? Um disco de hits. A primeira música chamava Segunda Vida, tinha uma introdução e o refrão era simples: Apocalipse, 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 Apocalipse. Cara, a galera ouvia isso aí, já pirava. Veio gringo dos Estados Unidos, rappers, que ouviram isso lá, não sei como, e vieram querer conhecer e falaram: cara, posso usar essa sua frase, o seu jeito de falar Apocalipse no refrão da minha música? Pode, tá ligado? Então, assim, era um disco todo, cara, um disco conceitual, um disco que até hoje está entre, acho que, os top 3 de rap nacional, até entre os mais vendidos. As participações Cara, eram fantásticas, foi Racionais, fantástico. no caso o Ed Rock, X, Eduardo Tadeu, do Facção Central, O Krigor, o Krigor, do você Exalta colocou Samba, que inclusive Um cara do Exalta Samba no pagode ali, de repente cantando. E essa música Alívio também é outra música espetacular, assim, toda. o RZO e o Krigor. E aí tem mais pessoas, né? Mas o Krigor, a gente falou esses dias, por conta dessa minha celebração de 30 anos de carreira aí, que eu não conto desde Pregador Lu, eu conto Sim. desde 90, podia ser até antes um pouco, mas eu conto de 90. Então,
há 30 anos. E ele me mandou um vídeo também, parabenizando. Tô postando esses vídeos aos poucos, né? A Tina também, o Gunnar, que tá falando aqui, um salve, um abraço pro Gunnar. É muita gente, cara, acaba esquecendo, né? Porque muita gente. E aí, é, o Krigor até me falou, Lu, você lembra que quando a gente gravou essa música, Alívio, a gente gravou mais uma? Não, não lembro, Krigor. Pois é, essa música está guardada até hoje e quem sabe eu lance em algum momento, porque aí eu gravei num disco para ele, num projeto dele, Ah, e até hoje isso não veio à tona. Então deve ter alguma coisa aí de 20 anos atrás guardada para acontecer em algum momento. olha só, então, o Segunda Vinda tem esse sucesso todo. A gente não tem como pontuar todos os seus trabalhos, mas eu queria ainda destacar aqui dois que eu acho que são, pelo menos a mim particularmente, chamam muita atenção, que é engraçado. Eu acompanho todo o teu trabalho e fiquei, obviamente, chocado, assim, o Segunda Vinda foi aquilo tudo. E eu acompanhei e escuto e gosto de todos, mas o que eu senti no Segunda Vinda, eu senti num outro trabalho seu, que foi o Dalma, que é outro trabalho, assim, que é engraçado isso, eu já tinha comentado com outras pessoas, a mesma sensação que eu tive no Segunda Vinda, os outros muito bons também, aí porque tem a questão Apocalipse 16, Pregador Lu, né? Tem trabalho Pregador Lu e tal, mas o Dalma também é outra explosão que acontece já num outro período, num outro contexto, eu acho que ele deve ser de 2005 ou 2006, eu não... 2005. 2005, né? E até umas coisas engraçadas, pô, eu nunca tinha escutado rapper francês, né? Assim, tem participação desse Verdade. tipo. E eu fico vendo ali, e antes do Dalma você tem um CD hoje o pessoal chama de feat, né? Mas você tem ali um disco inteiro que é com Templo Soul, que é outro. Não, foi depois do É Dalma. depois do Dalma. É na mesma Depois do época, eu Dalma. estava na Aliança, eu lembro disso Uhum. tudo chegando ali na Aliança. O Apocalipse 16 e Templo Soul é outra pancada e tem aquela coisa dançante, né? Tem aquela coisa do estilo ali Sim. em cima por causa do Templo Soul. Esses dois trabalhos são, eu não sei na questão de vendagem, mas eu queria que você comparasse um pouco aí a pegada do Dalma com o Segunda Vinda. Eu sempre achei eles muito próximos. Mano, eu acho assim, eles talvez sejam próximos nessa coisa de essência, né? De despertar nas pessoas aquele sentimento de tipo, putz, sentir de novo. Sabe o primeiro amor que a gente fica cantando? Eu quero voltar ao primeiro amor. Um negócio assim. É, é mais ou menos isso, né, cara? Isso é difícil. Isso é difícil com música, isso é difícil em relacionamento, quando você encontra amigos, isso é difícil até no casamento, tá ligado? Porque tem coisas, cara, que a gente consegue fazer uma vez. Sabe aquela coisa do raio nunca cai duas vezes no mesmo Aham. lugar? Cai, lógico que cai. Conversa, pode ser difícil, mas acontece. E existe uma coisa também que é assim, o ser humano, isso aqui, ó, nunca cansa de ouvir, isso aqui, ó, nunca cansa de ver. Então, cara, às vezes, o ouvido não cansa de ouvir, o olho não cansa de ver, por quê? Porque o homem quer sempre mais, ele está sempre na busca de algo mais, né? E graças a Deus pela renovação que existe no mundo, porque a gente consegue, de alguma maneira, sentir novos sabores, né? Ver novas paisagens, os dias, ao mesmo tempo que parecem todos iguais, são diferentes, porque no mesmo dia, hoje é dia 16 de outubro, talvez no mesmo dia 16 de outubro de uma década passada, o seu dia tenha sido muito mais legal ou muito mais triste. Nos próximos 16 de outubro que você vai viver, vão ser diferentes. Então, é mais ou menos a mesma coisa quando você faz uma música, ou quando você compila um álbum, faz muitas músicas e compila um álbum. O que eu costumo dizer é que o que uma geração sente com as minhas músicas ou com as músicas de outras pessoas é muito pessoal. Porque, por exemplo,
para você existe uma identificação muito grande, uma memória afetiva e tal, com Segunda Vinda e o Dhalma. Para essa geração, isso existe com o Nascido das Luzes, que eu acabei de lançar em maio. Para algumas pessoas, acontece agora com o Debaixo do Sol, que eu acabei de lançar. Por exemplo, hoje de manhã, engraçado, estou fazendo duas mídias, essa com você, e fiz uma de manhã na Jovem Pan. Eu achei que a conversa que eu ia ter na Jovem Pan era só pelo site, alguma coisa assim. E não foi uma conversa para o Brasil inteiro na hora do almoço. Eu achei, entendeu? Então um monte de gente me escreveu e falou, pô, tô te ouvindo no rádio e tal. Eu falei, caramba, que rádio. Foi o Pânico? Não, foi um outro programa com um cara chamado Léo Dias. Do Léo Dias? Agora eu tô surpreso, eu vou procurar depois. E foi legal porque ele me respeitou muito. A mesma ideia que eu dei aqui, eu também mandei lá, entendeu? Não preciso mudar, lógico que faço às vezes algumas adaptações, mas a essência foi mantida. E por que eu estou falando isso? Porque a mesma essência que eu coloquei num disco, eu tentei colocar no outro. Mas eu vivia fases diferentes. Hoje, talvez eu não fale mais da periferia, do que acontece na periferia, com tanta propriedade, porque eu não moro mais lá. Tem gírias que eu nem sei o que querem dizer mais. Eu sei porque a gente é malandro, a gente ouve o negócio e entende o contexto, mas e que não são usuais para mim. Entende? Então, no momento que eu abri o portão da minha casa e via corpo na minha calçada, eu tinha que pular o corpo para sair do portão da minha casa. Eu abri a janela e via casas mal acabadas, crianças mal alimentadas, pretos e brancos correndo sem o futuro. Por isso, seja esperto, Trump, não corra seu ideal como correu Forrest Gump. Ao próximo, nunca faças mal, pois o sangue que corre na veia de todos nós é igual. Cara, então, quando eu tinha essa vivência, essas coisas fluíam de uma maneira. Conforme eu fui tendo acesso a livros, conforme eu fui viajando, saindo do meu bairro, aumentando o meu perímetro, tanto geograficamente quanto intelectualmente, a minha cabeça foi mudando. Então, isso foi se refletindo nas músicas. Eu sempre, como eu falei lá no começo da outra live, eu sempre fui eclético. Eu nunca parei numa coisa só. Tanto que muitas vezes alguns rappers estranham o fato de eu fazer algumas colaborações, ou de eu cantar de um jeito, ou de eu misturar com aquilo, porque eles falam que eu não sou mais o mesmo. Fala, pô, cadê aquele cara? Segunda Vinda era bom, Apocalipse que era bom, não sei o quê. Cara, Apocalipse sou eu. Se eu tivesse lançado o Segunda Vinda, o Arrependa-se, todos os discos que eu lancei como pregador, eu teria tido o mesmo sucesso. Por quê? Não ia mudar em nada. Talvez eu ia interpretar trechos que eu escrevi para outras pessoas, mas não ia mudar, porque a essência estava toda ali. Você entende? Assim como todo corre para fazer a coisa acontecer, o investimento, as noites em claro, escrevendo, passando dificuldade, indo para estúdio sem comer, carregando, enchendo sacos de lixo com CDs e pondo nas costas, pegando ônibus e indo oferecer de loja em loja, até que um dia eu entendi que existia Condissazeiros e que CD não se distribuía pondo em saco de lixo e oferecendo. Então, essas coisas, eu vejo assim, como eu já expliquei, vou chover mais um pouco no molhado aqui. Apocalipse 16, Segunda Vinda, e Apocalipse 16, Dhalma, são momentos diferentes, entendeu? Onde a sonoridade do rap muda muito, e eu, por ser antenado, acompanhei essa sonoridade, onde eu trago outros músicos, onde eu abordo outros assuntos, entende? E da onde saem esses dois clássicos aí, né? Até hoje tem gente que fala, pô, já vi gente aqui falando, melancolia é demais, bons tempos é demais, Tributa e Eoa, que eu tenho a honra pela primeira vez de alguém regravar Tributa e Eoa do pastor Ademar de Campos, foi ali no Dhalma, onde tem o Raiz Coral também. Deus me esperava mais com Robson Nascimento também. Cara, é tanta coisa que eu até esqueço, cara. Deus esperava mais. É uma música assim que no DVD, então, quando a gente canta essa música, cara, eu senti o mover de Deus algumas vezes na minha vida de forma mais forte, contundente,
poucas vezes, até porque eu não busco muito isso para poder crer em Deus, eu não vivo de emoções, tá ligado? Então, assim, mas ali foi uma emoção muito grande, que eu acho que extrapolou o campo da emoção e foi para um campo espiritual. Quando a gente canta aquilo, a gente se ajoelha, abraça e chora, e eu sinto ali, cara, um pouco, sei lá, muito pouquinho do que Jesus sentiu na cruz ali, de falar, cara, o mundo tá ferrado, as pessoas estão precisando de... Vou até beber uma água, cara, porque até me emociona. Ah, tranquilo, esses momentos têm sido preciosos. E a gente vai junto. Sim, e aí você vive aquilo, e aí, cara, você vai e faz outras músicas ali que também falam com a rapaziada. Mano, eu acho assim, a importância disso tudo, ela não tá ligada só à minha vida, tá ligado? Ela não fez bem só pra mim. Tipo, ganhei uma grana, viajei pra caramba, conheci pessoas, coloquei meus planos em prática, fiz o que eu queria, né? Não para provar nada pra ninguém, mas para louvar a Deus e para dar sentido, né, à minha vida. Mas acho que isso vai além, cara, porque a gente escreveu né, a gente tá falando da história, então assim, sei Sim. lá, pelo menos uma nota de rodapé dessa história da música gospel ali eu escrevi, moro? E eu já tô feliz Ah, por isso. nota de rodapé, não. Até lembrar agora que eu falei da tua participação com com o Templo Soul, e lembraram aqui agora outra que eu fiz uma, tive o privilégio também de fazer uma live com o Rodolfo, né? E você tem Santo Sangre também, que é outra música É, espetacular. e antes disso tinha Frenesi. Em 2003 eu lancei um álbum duplo, né? sim, é Com a quase 50 Revolução. músicas. É o Não, o álbum Revolução? fala Revolução, Revolução. Revolução, isso, E tem isso. o Rodolfo ali. Cara, vocês têm uma química que merecia mais músicas além do que as duas, viu? Olha, o Santo Ia Sangue pode ser um rolar. baita projeto. Não, ia rolar. A gente definiu, tanto que no Dalma, no final, tem uma faixa bônus chamada Santo Sangre, que ia ser o nome da banda. Ainda vai ser, eu ainda vou lançar esse projeto, infelizmente não com o Rodolfo, porque ele decidiu dar um outro rumo artístico para a carreira dele, Uhum. ter uma outra abordagem. Então não faz parte dos planos dele botar uns metal, uns hardcore, tá ligado? Uns thrash metal, não tem, essa parada não tem, mas isso arde em mim. E isso foi em 2005. Agora, 15 anos depois, eu planejo lançar isso mais ou menos para o final do ano que vem. Então, 16 anos depois da gente ensaiar essa ideia e até falar, né, anunciar, mas não acontecer, isso pode acontecer com outras pessoas, com outras ideias. É, eu tenho essa vontade de fazer isso e vou fazer, cara, entendeu? Tipo, eu acho importante a gente cumprir, tá ligado? Não que a gente seja refém das nossas Claro. palavras, mas eu me sinto atraído por essa ideia, por esse desafio de fazer um disco de rock raiz mesmo, sem a pretensão de revolucionar nada, de inventar a roda, de inventar o rock and roll, mas de ser honesto nas letras, de ser honesto ali em cada caixa, cada bumbo, cada corda de guitarra, entendeu? E eu acho que isso vai dar muito certo, cara, porque existe uma carência, as Sim. pessoas são carentes, né? Tanto que tanto tempo depois está tendo que voltar ao Oficina G3 para suprir uma demanda que as pessoas até hoje ainda não conseguiram suprir. Não sei se por falta de capacidade artística, ou por falta de vontade, ou por falta de engajamento, ou talvez até por falta de ouvintes, porque com essa demandada que está acontecendo na música cristã aí, né, a gente já não sabe mais o que de fato é música cristã, né? Pessoas se moldando, se enquadrando em padrões que não vou ficar criticando, falando mal disso ou daquilo, porque cada um faz o que quer. Eu acho importante ter essa cena que existe hoje, mas eu acho que para ter essa cena que existe hoje, a cena do rock gospel não precisava morrer, a cena do rap gospel não precisava morrer, a cena do soul não precisava morrer, do funk, né, do worship. Quando eu falo worship, eu estou falando os coralzão mesmo, os Uhum. gospel choirs, né, que a gente ensaiou, tem uma guinada aí com raiz coral, com coral resgate, né, e mais alguns. Então eu acho que assim, é muito triste ver tantos talentos enterrados
que muitas vezes poderiam continuar fazendo a sua música de essência, de registro, sucumbindo a uma moda que, infelizmente, não está levando ninguém a nada. Entendi. Ô Lu, já caminhando aqui, mas eu não posso deixar de abordar e de te fazer uma pergunta. Escutando o próprio Dalma, eu tive a sensação na época, inclusive tem a música Melancolia, que é maravilhosa também, mas a gente sentia já uma questão, eu vou usar a expressão assim, uma tendência, uma vibe sua, meio mesmo, você diz isso na letra, né? A tua questão nostálgica e às vezes melancólica. E você, anos depois, vai de fato ter um problema na questão da depressão, e você abriu isso, você deixou isso muito claro, até na recuperação, e eu vejo que você hoje fala sobre isso. Já tinha ali, isso era algo que você trazia, ou acabou surgindo depois? Essa tua experiência, mais na linha mesmo, melancólica e depressiva, isso vinha com você, ou aflorou sem você nem imaginar que tinha? Não, isso vinha, cara. Essas paradas podem acontecer dessa maneira, porque tudo é uma questão são gatilhos, né? Uhum. Que vão se acumulando ali, é como se fosse se acumulando pólvora, 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 e quando essa pólvora pode gerar uma explosão, o gatilho é acionado e desencadeia aí uma série de coisas na vida das pessoas. O meu caso é diferente, eu já vinha com uma certa bipolaridade, que antes de se tornar bipolaridade era uma nostalgia, que evolui para uma melancolia, que evolui para uma espécie de uma depressão, mas nada tão profundo, mas que por conta da bipolaridade acaba alcançando picos e altos e baixos, né? E diferente do que as pessoas imaginam, bipolaridade não é uma coisa que eu estou aqui conversando com você, dando risada, daqui a pouco eu fecho a cara, entendeu? Não é isso. Isso é uma mudança de humor, isso é temperamento, né? Que também tem a ver muitas vezes com a parte hormonal, mas a parte que pega na depressão, ela é uma deficiência química, que muitas vezes é genética, passa. Meu avô era assim, meu pai era assim. Quando eu me pego ouvindo músicas mais tristes e sendo um cara mais reflexivo, mais filosófico, porque Ben Sira, né, fala isso em Eclesiastes, quanto maior conhecimento, maior é o desgosto, né, cara? Então, você acaba, às vezes, também conhecendo bastidores do rap, teve muita coisa que me entristeceu, bastidores da minha família, que eu vim saber depois, vivia coisas, depois vim saber, também me entristeceram, bastidores nas minhas andanças no mundo cristão, no mundo evangélico, gospel, também foram muito tristes, porque a gente fica sabendo de ver e fica sabendo, sendo testemunha ocular de muita coisa ruim. E então juntou, cara, uma série de coisas, ambiente, né, o antro onde você é criado, a herança genética, o desequilíbrio hormonal, tudo isso resulta nessa coisa do problema da depressão, né, que foi o que aconteceu comigo. Eu passei por isso, como eu disse, por conta do transtorno bipolar, e eu fui entender, não quero me colocar na galeria desses caras, mas assim, eu entendo porque eu sou um pouco muito proativo, né? Por exemplo, grandes homens como Einstein, grandes compositores, eles eram pessoas bipolares. Entendi. Porque eles trabalham em alta rotação e depois tem uma baixa de atividade metabólica, como eu falo em Dalma, baixa de atividade metabólica, cai aquilo, e aí você precisa recuperar isso de forma, seja se exercitando, tomando sol, comendo, dormindo, ou simplesmente tendo acesso a emoções, ambientes melhores. E aí aconteceu isso na minha vida, tanto que, eu passava meses produzindo. Veja só, no período de um ano eu lancei Dalma, lancei Apocalipse 16 que o Tempo Sou, e mais pro final do ano eu fiz um DVD Apocalipse 16 ao vivo. Cara, quem fez isso na música até hoje? Quem foi um maluco que fez um negócio desse? Então é uma energia absurda que depois caía. E aí eu passava meses muito ativo e meses muito deprimido. Mas eu fui aprendendo a viver com isso, eu fui aprendendo
Sabe quando a maré sobe, quando a maré desce, e o pescador sabe exatamente a hora, e ele fala, tá tranquilo, eu já sei. Só que, cara, numa dessa vem uma onda mais forte, o barco vira, e aí você se vê, né, a sua mente virando e você entrando em depressão. Então foi isso que aconteceu comigo, de uma maneira bem contundente, assim mesmo, onde eu achei que, pô, beleza, meu barco virou, mas eu sei nadar. Na real, eu nem sei nadar, de verdade, é um fato, eu não sei nadar. Mas eu achei que eu podia segurar essa corrente, e não pude, cara. Fui levado a águas profundas, escuras, me senti um morto-vivo, e só consegui voltar à vida, porque minha esposa orou muito, insistiu muito. Minha mãe também, mesmo não sendo tão presente, orou muito por mim. Em um determinado momento, quando começou a aparecer uma frestinha de luz, eu comecei a fazer terapia e aceitar a tomar as medicações, porque até nisso eu também tinha um preconceito tolo, que muitas vezes os religiosos, mais precisamente os evangélicos, têm de achar que tudo isso é demônio, que isso é falta de Deus, que isso se é espiritual, meu irmão, então para de orar pela cura do câncer, aliás, para de fazer químio e fica só na oração. Se é espiritual, não toma mais aspirina. Se é espiritual, não tome mais insulina, não faça mais hemodiálise, que é a mesma coisa, entendeu? É uma doença, acontece no cérebro, mexe com a sua parte química e você precisa regular química com química, né? Toda vez que a gente toma uma aspirina ou até mesmo manda um punhadinho de sal quando está com a pressão baixa, isso regula a química e o coração volta, né, a trabalhar normalmente. E eu senti que o meu coração, nesse sentido, literalmente, essa acórdia, né, literal ali, ela já não estava mais funcionando como ela deveria. Né? E aí foi onde eu caí nesse labirinto, nessa profundeza, mas, como eu disse, consegui sair, fiz o meu tratamento, fiquei por 2 anos assim. No final de 2 anos comecei a melhorar. Um ano só fiquei na cama, só na cama. No segundo ano eu tinha momentos intermitentes, eu ia, fazia uma coisa legal, depois não conseguia, voltava, não conseguia. Aí fiquei mal em maio, junho. Quando foi junho, um pastor pastor Jackson Antônio, me ligou lá da Inglaterra e falou: Lu, eu quero te trazer aqui. Eu falei: pô, pastor, mas eu não tô tão legal. Venha. Cara, você tá sentindo energia? Tá. Aí isso me deu um fôlego, cara. Fui lá, fiz shows na Inglaterra, shows em Portugal, voltei, né? Falei, pô, agora eu vou ficar legal, agora parou, esse negócio acabou na minha vida. Cara, deitei na cama, dormi uma semana quase. Pá, tá ligado? Aí falei, mano, isso é jet lag, né? Jet lag é aquela coisa de tipo uma ressaca de viagem, né? De avião. E não foi, cara, foi mais um período que durou. Só que quando foi setembro do ano passado, eu falei, cara, quer saber? Não é possível. Eu fui lá, vi o outro lado do mundo, fui num lugar onde eu queria ir, que é Stonehenge, que é aquele lugar onde tem as pedras, tal, o calendário, né? E eu falei, não, cara, não é possível, eu não posso. E aí essa luzinha foi ficando maior. Aí aceitei a medicação, aceitei a melhora, já estava tomando, mas aí foi onde eu dei o boom. Levantei da cama em setembro, ligando para os meus amigos, quero produzir, quero ir no estúdio, porque passei um mês aqui, escrevi 43 músicas que quero gravar. De setembro a janeiro, setembro de 2019 a janeiro de 2020. E ao mesmo tempo me bateu um medo, cara. Porque eu falei, putz, será que eu estou na fase compulsiva de novo, de mania, de sair acelerado fazendo as coisas? E para honra e glória do Senhor, não. Estou muito bem, a minha mulher vê o equilíbrio em mim, minha psiquiatra vê o equilíbrio, as pessoas veem o equilíbrio. Eu estou em falta comigo mesmo, com o meu físico, preciso treinar, preciso cuidar, mas, cara, eu sinto minha cabeça funcionando melhor do que funcionou em qualquer lugar. Amém, que coisa incrível! E essas experiências, elas falam com tanta gente, as pessoas ouvindo aqui. A gente tem um problema, né, Lu, que às vezes a gente acha que só a gente está passando determinada situação e tem medo até de falar, né? Então, vendo você contando suas experiências, muitas pessoas aí têm se identificado também. Então, glória a Deus por isso. Eu queria encerrar contigo aqui, até pelo tempo, te perguntando o seguinte: 30 anos de carreira, você é o cara que atravessou grandes mudanças da indústria, né? Você viu a mudança do vinil para o CD,
Você é o cara que falou, né, carregou CD num saco para vender, descobriu a Conde. 2020, a mídia física acabou, é a era das plataformas, tudo é rede social. Como é que você, com esses 30 anos de carreira, apesar de você ser novo, ser jovem ainda, como é que você se identifica com esse momento da música e se você sente o desafio de falar com as novas gerações ou como é que você está vivendo isso? As novas gerações, esse novo momento da música e a tua trajetória. Mano, eu tinha um plano, e tenho esse plano no meu coração, de ficar no máximo mais 4 ou 5 anos fazendo música. Só. E vou te confessar uma coisa, claro que primeiramente por amor a Deus, por acreditar no que eu prego, por acreditar na força da palavra, tanto da palavra Bíblia, a palavra, mas do verbo que a gente tem de convencer, né? Uma palavra, sim, na quebrada, se o patrão lá da quebrada falar zera, sim, mata, o cara morre. Se o cara falar poupa, poupa, né? Basta uma palavra, como Jesus falou, né? O centurião falou para Jesus, Senhor, basta uma palavra sua, porque ele reconheceu. Então, assim, eu tenho essa vontade no meu coração de parar, cara. Por mim, eu já teria parado, para falar a verdade. Mas como o Brasil não é um país que reconhece seus talentos, eu não estou sendo ingrato com as pessoas que compraram meus discos, que foram nas minhas apresentações, camisa, né? Mas a grande real é que, assim, cara, acho que 70% das pessoas que têm minhas músicas tem porque baixaram na internet, não compraram, tá ligado? E às vezes vão num show e reclamam de pagar R$ 10 pra ir no show, mas aí tem o Rock in Rio, vem a banda lá que ele gosta, que ele se emociona, ele paga 500 pau no ingresso, tá ligado? Então, isso não entra muito na minha cabeça, tá ligado? E eu tenho outras prioridades. Você falou, eu sou novo, mas eu não sou mais tão novo. Já passei da metade da minha vida, né? Se eu fizer o que eu estou fazendo por mais 5 anos, eu vou ter 49 anos. Hoje eu tenho 44. Como eu disse, eu comecei a fazer rap com 11 para 12. Com 14 que, de fato, eu saí para fazer as coisas assim. E, então, cara, eu vejo esse momento com muita apreensão. Porque a música, ela foi a indústria foi dando um jeito cada vez mais vil de tomar do artista o seu reconhecimento, de tomar o seu mérito, de tomar o seu merecimento, né, que é a sua gratificação, que seria o que ele ganha para fazer música. Hoje a gente ganha muito pouco, cara. Eu posso até estar falando besteira, mas a informação que eu tenho é que a cada 4 plays que você tem numa plataforma digital, cada vez que uma pessoa escuta minha música 4 vezes, eu ganho 1 centavo, cara. Você tá ligado? Então, assim, mano, quantos milhões de play eu vou ter que ter para juntar 10 centavos, R$ 1, R$ 100, R$ 1.000, R$ 10.000, entendeu? Porque, vê, eu não tenho filho, mas se eu tivesse, cara, eu teria que estar pagando a faculdade do meu filho numa hora dessa. Como que eu ia pagar? Está ligado? Até porque existe esse discurso da você fez de graça dá, de graça dá. Mano, você é crente, você dirige ônibus, então não cobra mais nada da empresa. Dirige aí de favor, porque você quer levar o irmão para o trabalho dele. Você é médico, sou. Você é crente, sou. Então não cobra mais nada para fazer o que você faz. Pô, mas é diferente, está fazendo uso da palavra, tá? Mano, se for para falar da palavra do Senhor, a gente abre a Bíblia, vai para uma praça, vai para qualquer lugar, a gente fala gratuitamente. Isso nunca houve um custo, eu nunca cobrei para ir pregar. Até porque eu nunca meti um H de falar, vou ministrar, para falar o nome mais, tá ligado? Para dar esse migué de tipo, estou ministrando. Não, cara, eu fui fazer um show, eu fui fazer uma apresentação, eu sou um artista, mas eu sou um artista que acredita em Jesus Cristo ao ponto de deixar de falar obscenidades para pegar a palavra dele na minha arte, através da minha música. Então eu sou digno também, você tá ligado? E o Brasil não entendeu isso. Então quando você... e outra também, existe um desgaste natural. Deus renova a nossa mente, renova o nosso entendimento, mas, cara, eu não sei se eu aguento mais 5 anos entrando em van, saindo de van, entrando em avião, saindo de avião, tocando, voltando pro hotel 2 da manhã, tomando banho, 4h30 pegando um avião de novo para ir para outro lugar. Você entendeu? Isso é meio loucura. A gente não viveu uma vida de Beatles, de Justin Bieber, mas foi uma vida bem corrida, cara. Isso acaba um pouco com a saúde, né? E aí quando você vê que você não teve um retorno
retorno que você, não o esperado, mas o reconhecimento devido, dá uma certa tristeza. O que ainda faz acreditar, né, é saber que algumas pessoas vão gostar e vão ser iluminadas através da luz de Jesus que bate em mim e reflete. Está ligado, né? Tem uma música minha, o clipe vai sair agora dia 23 de outubro, chamada Debaixo do Sol. Que mesmo com todas as desgraças e tal, tudo isso que está acontecendo, esse desvio, né, essa inversão de valores, mesmo assim eu continuo pregando, mesmo assim eu continuo tentando. Quem sabe alguém vai me dar uma moral, quem sabe alguém pode achar isso legal. Então, quem sabe essa geração ainda escute. Falar com o jovem hoje é um desafio muito grande, porque o jovem que foi jovem na minha época e que parava para me ouvir, hoje ele já é quase avô. Ele já tem netinho aí de 1 ano, 2 anos, né? Então, o que ele ainda tem uma geração que o filho dele cresceu escutando a Pregador Lu, Apocalipse, 16, junto com ele. Mas será que essa geração nova, né, o filho do filho vai crescer ouvindo? Por conta disso que você falou, cara, rede social, pessoas viciadas. Eu acho que assim, a gente teve a droga, né, que era a droga orgânica, né? A gente teve a droga sintética, no caso do êxtase, bala e tal, pessoal. E agora a gente tem essa droga eletrônica, que faz com que as pessoas não consigam mais viver sem esse tempo. O desafio é muito grande. Eu vou fazer, tem muita coisa, tenho 20, quase 20 músicas prontas, estou preparando mais 10. Né? Tenho essa parada do Santo Sangue que eu quero fazer. Tenho um projeto muito ousado para o futuro, talvez no final do ano que vem. Cara, vou fazer por mais um tempo, sabe? Citei muita gente cristã durante a live, mas quero citar um cara que, para mim, é um dos maiores músicos do Brasil, que é o Jorge Benjor. Ele fala, cara, preciso de uma casa para minha velhice. E a casa não é só o teto. A casa, que ele quer dizer, é um pé de meia, é uma estrutura. Porque, cara, a gente está entrando na fase, daqui a pouco a gente entra na fase geriátrica. Entendeu? E a gente vive num país que não presta nenhum tipo de assistência, que está aumentando o número de anos de contribuição com a Previdência, né? E está diminuindo o ganho a cada ano. Então, não existe um plano do sistema, do Estado, para que você envelheça com dignidade e com conforto. Pelo contrário. Então, eu preciso achar um jeito de fazer isso. Então, eu tenho pensado em alçar outros voos aí na música, daqui a algum tempo, dentro desses 4 anos. E, mano, a minha grande vontade mesmo são duas. Ou morar fora, não digo esquecer do Brasil jamais, ou então me jogar num sítio aí no meio do mato, perto da praia. Sacou? Ter cavalo, ter umas cabras, umas galinhas, um pavão, que eu sou louco pra ter um pavão, tá ligado? Pavão? E ali, cara, ficar, entendeu? Contemplando Deus de uma maneira mais campestre do que urbana, né? Tentar ver Deus de uma maneira diferente. Meu mano Gunnar falou, Floripa, cara, pode ser sim, Floripa é demais. Quem sabe meus últimos dias não sejam lá, né? E eu tô falando últimos dias, nem vai falar, pô, que papo é esse, cara? Você tá novo, não sei o quê. Não, mas é que, cara, a gente tem que ter um plano. Porque só para me terminar, se você quiser perguntar mais coisas, quiser fazer aquele pinga-fogo, você falar e eu responder rapidinho, a gente faz. Mas a gente vê, por exemplo, o Neymar. Quando o Neymar chegou, cara, eu era tipo um Pelé do rap. Tá ligado? Só que com o tempo, você não vê mais o Neymar hoje como você via antes. Mas o futebol dele continua legal. Porém, chegou gente boa também. Gente boa que compõe com ele, mas ao mesmo tempo que compõe, ofusca um pouco. Né? Mas o Neymar continua sendo um ótimo jogador. Saca? Então, é a mesma coisa que eu penso de mim. Eu continuo sendo um ótimo jogador, mas por eu já estar aí há um tempo, talvez as pessoas já estejam cansando de mim, né, cara? Cansando das minhas ideias.
E aí, quando essa hora chega, tem que fazer que nem a águia, né, velho? Subir lá pro topo e aguardar seu momento. Ah, eu não acredito que alguém esteja se cansando de você nesse caso, mas entendo a construção que você fez. O meio realmente que a gente vive hoje é muito diferente de tudo aquilo que você já vivenciou, mas fiquei feliz que você falou aí dessa questão de o Senhor continua falando, né? Então, eu sei que Ele vai conduzir o momento aí para que você de fato pare exatamente quando tem que parar, e espero que não Amém. seja nesses próximos 4 anos, mas que Deus continue abençoando muito. Lu, eu só posso agradecer, cara. Foi uma conversa assim. É óbvio que não dá para a gente abordar. A tua obra é muito extensa, né? São muitos trabalhos, mas acredito que deu para ter uma ideia do pessoal aí e realmente uma alegria muito grande poder ter essa conversa aqui e descobrindo algumas coisas aí também. Então, estou muito feliz aí com esse papo. Meu irmão Ramon, fico feliz. O nosso encontro, né, foi muito breve, quando a gente esteve junto fisicamente, mas eu acho que, não menosprezando o que a gente viveu no passado, mas acho que esse momento que a gente viveu hoje aqui foi muito marcante, vai ficar aí guardado, né? Uma das coisas boas que esse momento internet, Verdade. rede social traz é isso. Então, quando alguém quiser lembrar de uma boa conversa, vai lembrar de nós dois aí de barba já meio branca, né, cara, É barbudo. verdade. Pô, 2020, 16 de outubro, os caras trocaram essa ideia, caramba, e tal. Então, assim, fica aí. Pode ser que 2021, dia 16 de outubro, alguém venha e escute essa conversa e seja um momento legal. Quero agradecer a todo mundo que me acompanha ao longo dos anos, é, pessoas fiéis, não a mim, mas a Deus. E essa fidelidade dos justos se reflete para todos que são da mesma tribo. Então eu fico feliz por isso, agradeço a você por ter me dado essa oportunidade de falar, contar a minha história um pouco também, né? E de fazer parte aí dessa série de lives muito legais que você está fazendo, que no futuro talvez sirvam aí como uma enciclopédia, Opa! né? Para pessoas que queiram pesquisar um pouco sobre música cristã, como aconteceu no Brasil. Tá aí um irmão aí, o pastor Ramon, que deixou tudo isso registrado. Eu só tenho a agradecer. Acho que em breve a gente faz outra. E deixar aí meu abraço aí, minhas considerações para todo mundo que participou. Aproveitem bem o final de semana, aproveitem bem suas famílias. Cara, aproveitem bem tudo, porque a vida ela é breve. É verdade. Vamos finalizar com você mandando um trecho aí de alguma rima. Escolhe aí uma música, uma mensagem que você queira deixar dessas tantas. Tem coisa nova sua saindo, né? O pessoal pode ficar ligado aí nas redes que tem coisa nova sua ainda para esse ano. Como é que tá? Tem. Eu lancei pelo Universal, como eu falei, um álbum chamado Nascido das Luzes, dia 5 de maio. E agora, dia 12 de outubro. Não, perdão, não vou me lembrar exatamente, mas eu lancei o álbum agora no começo de outubro, né? E tem uma música com coral ID. Falei de corais, esqueci de falar deles, mas é um coral da nova geração. E tem uma música chamada Debaixo do Sol, o nome do EP é Debaixo do Sol. E a gente vai lançar o videoclipe dia 23 de outubro. Ele foi dirigido pelo Luke Martins, um cara muito talentoso, jovem, assim, mas com uma visão muito legal, assim, de audiovisual, de criar peças, assim, né, muito legais, e eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Cara, eu nem sei o que cantar, mano. Escolhe aí algum que você queira que eu cante. Como é que fala? Depois de tudo isso que a gente viveu esse ano, todas essas questões, dá para você mandar um trecho de bons tempos? Dá. Vou mandar a terceira estrofe. Manda. Você não vai desistir de viver, vai. Não vai parar e deixa tudo para trás, vai. Não vai perder, vai. Desanimar, vai. Enlouquecer e esquecer do seu projeto que tanto corre atrás. Não, você não vai. Acho que houver, não desista. Seu bom momento pode estar dançando do seu lado na pista. Então dance com a vida para que seu bom momento exista. Planeje e realiza, mesa farta com comida, roupa nova, calça, o tênis, a camisa. É sempre um bom momento, a conquista do que se precisa. O Natal dos seus sonhos pode já ter passado, ou o ano da vitória ainda não foi conquistado. Pisar na areia, entrar no mar, sair todo molhado.
sentir na pele o calor do sol, num domingo à tarde no campo de futebol, ou deitar na grama e ver as crianças correndo, ter a certeza que é da maneira certa que está se envelhecendo, seja qual for o momento, lembre de um bom tempo, cante a canção, agora mesmo pode ser um tempo bom. Valeu, muito obrigado. Show de bola, Lu. Deus abençoe, cara. Todo mundo, ótima noite e até uma próxima live. Deus abençoe. Fiquem firmes, paz do Senhor. Valeu.